Dá uma olhadinha no efeito que o pigmento deu. É muito comum, principalmente em pessoas que estão iniciando nessa área do fusing, começarem a buscar referências para a criação das suas próprias peças. E muitas vezes essas referências podem não ser tão animadoras assim, simplesmente pelo fato de a pessoa não ver, não perceber, não ter uma certa noção de como que aquela peça é feita. Então, se você é uma delas, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para criar uma peça bem interessante utilizando somente um pedacinho de retângulo de vidro. E para a gente fazer essa peça, você vai precisar, além do pedacinho de vidro, um pigmento de sua escolha e também a sua mufla, porque a gente vai fazer isso utilizando a mufla. Então vou mudar aqui a visão da câmera para minha mesa, para a gente começar agora. Então para a criação dessa peça eu vou utilizar aqui a garrafa. Como você vai perceber, esse é um tipo de peça bem simples de se fazer. Para isso eu vou começar aqui cortando uma tira da minha garrafa na espessura de 2,5 cm ou 25 milímetros. Então eu venho aqui, posiciono a minha peça, risco, pronto. É a partir dessa peça aqui que eu vou começar a criar a minha pecinha de vidro. Então aqui eu vou fazer uma peça com formato triangular com 4 centímetros de comprimento. Então vem aqui, olha só, abrir aqui, lembrando, se você não tem experiência com vidro, utiliza o alicate bico de pato. Então aqui, a partir dessa peça aqui, eu vou criar minhas duas peças. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, posiciono a minha peça dessa forma, de modo que eu utilize essa linha aqui como referência para mim poder cortar a minha peça. Então vem aqui, como o vidro é côncavo, eu vou ter que apoiar ele aqui, de forma que essa parte aqui do vidro fique encostada na minha base, e à medida que eu passo o cortador, eu vou girando a minha peça. Então, posiciono, venho aqui com o meu cortador, apoio aqui, verifico se está reto e risco. Prontinho. Cortei aqui, a gente vai ter 2 pedaços de vidro dessa forma aqui. Então o que eu vou fazer agora? Com as minhas peças cortadas, eu reservo uma, venho aqui com o meu pigmento, nesse caso aqui eu vou utilizar um pigmento vermelho e pigmento a minha peça. Prontinho, pigmento seco. Eu venho aqui com um paninho úmido, ó, pode ver que o pigmento deu uma escorrida. Eu venho aqui com um paninho úmido e tiro o excesso de pigmento, tanto da parte de baixo quanto das laterais. Feito isso, eu venho aqui com a base da minha mufla e vou colocar as duas peças no centro e levar para fusão. Olha só, tá limpa aqui a minha peça. Venho aqui com a outra. Vou levar para fundir dessa forma. Venho aqui, coloco a minha peça no centro da minha mufla. Fecho e levo para fundir. Então eu venho aqui no micro-ondas e com cuidado eu coloco a mufla no centro do prato. Fecho e inicio o meu tempo com 3 minutos. Marquei aqui os 3 e ligo. Finalizando, eu olho aqui. Olha só, bom, para mim já tá bom aquele resultado ali. Então eu vou abrir a minha peça, a minha mufla, para que a temperatura da peça caia um pouco até baixar da linha de desvitrificação. Seguro mais um pouco, prontinho. Fecho minha mufla e com cuidado eu tiro ela do micro-ondas e ponho para fazer o resfriamento do lado de fora. Prontinho. Ciclo fechado. Crie suas próprias peças no conforto de sua casa usando a mufla.
Ela é uma ótima opção para quem não tem forno de difusão, podendo chegar até 900 graus. Só que, assim como o forno de difusão, você precisa entender como ela funciona. Para isso, eu criei um material que vai te ajudar a evitar problemas com as suas peças, danos à sua ferramenta, criar seus próprios ciclos, resolver problemas de queima e muito mais. Então economize tempo e evite dores de cabeça com o manual da mufla. Link na descrição. Então depois de resfriado eu venho aqui com a minha mufla. E olha só o resultado final da minha peça. Vou tirar aqui a luva que fica mais fácil. E esse daqui é o resultado final da minha peça. Olha só, você vê que o pigmento, o tipo de pigmento é um pigmento que craquela quando vai pro forno. E olha só o efeito, que interessante que ficou. Calma aí, foco. Vou tirar isso aqui daqui de baixo. Como vocês podem ver, é uma peça que tem bastante brilho. O acabamento nas laterais ficou muito bom também. E vocês veem que é bem simples de se fazer. Não precisa grandes técnicas nem nada assim do tipo. Nesse caso aqui, você pode utilizar essa peça aqui, por exemplo, para criar um anel. Então você vem aqui com essa basezinha aqui para anel, essa pecinha aqui, eu não lembro o nome dela, mas enfim, é pecinha para anel, daquelas que é ajustável aqui. Então você vem, vira a peça aqui embaixo e cola a basezinha pro anel. Pronto, você acabou de criar um anel com a sua mufla. E aqui você não necessariamente vai limitar a sua criação somente a esse formato aqui de peça, porque você também pode facilmente criar um formato bem simples, como quadrado também. E você pode ver que somente com uma peça simples, quadradinha, com um pigmento, nesse caso aqui azul, eu já tenho um efeito, mudando aqui a ordem em que eu coloco aqui, que eu prenderia a minha basinha para anel, eu já tenho um efeito bem interessante. E aqui você também consegue brincar com a posição que você vai colocar a sua base. Ou seja, como minha peça é quadrada, eu posso colar ela ou dessa forma, ou dessa forma. Das duas formas que você colar, você vai ter um efeito bacana na sua peça também. E é óbvio isso que eu vou falar, mas só para ressaltar, a temperatura, os tempos que você utiliza para criar uma peça como essa daqui, você também usaria a mesma temperatura para criar peças como essa daqui. E nesse caso, aqui com a minha mufla eu criei somente uma peça, mas olha só, se eu organizar essa peça aqui e outra aqui, eu consigo criar 2 até 3 peças idênticas não, parecidas com essa daqui, com o mesmo formato. Já o quadradinho eu consigo criar 4, mas tudo isso, claro, vai depender do formato da peça que você vai criar. Bom pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Como você viu, a peça ficou bem interessante, ficou visualmente atraente de se ver como anel. E isso aqui foi feito somente com um retângulozinho de vidro. Como você pode ver, não precisa ter aquele nível de criatividade superior, enfim, não necessariamente você precisa criar algo super diferente para que aquele algo se torne criativo e atraente. Bom, se você tem dúvidas sobre esse assunto ou sobre qualquer outro do universo do Fuse, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou sim tirar ela para você. E se você quiser entender um pouco mais a fundo sobre como funciona o universo do Fuse e também entender os benefícios que ele pode trazer tanto para você quanto as pessoas ao seu redor, eu vou deixar aqui embaixo um material para que você possa baixar e entender um pouco mais a fundo sobre como que isso funciona. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu! Ficou legal, hein? Ficou legal.